Bom, como estamos vivendo tempos bicudos, eu vou fazer a leitura de um poema de um cara que eu admiro muito, um poeta maravilhoso, que mora em Rondônia, Porto Velho, né? Sem querer compará-lo a ninguém, mas a sensação que eu tive quando li esse poema que eu vou dizer para vocês agora, e mais outros aos quais eu tive acesso naquele momento. A sensação que eu tive foi a mesma sensação que eu tive quando li Fernando Pessoa pela primeira vez. Claro que Fernando Pessoa é o mestre dos mestres, mas o Carlos não fica abaixo dele, não. O Carlos é um poeta iluminado. Esse poema é maravilhoso, muito apropriado para o nosso momento. E eu vou dizê-lo agora. O título é O que pode a arte num mundo fascista. Vivemos numa ferida aberta. Somos os pequenos vermes de Deus. Vivemos em guetos que deveriam ser comunidades, campos de extermínio do corpo e da consciência, que deveriam ser hospitais e escolas. Vivemos em bunkers que deveriam ser casas, encaixotados antes de morrer, ou admirando gramados amplos com nossas visões estreitas. A Guernica de Picasso foi ampliada, escapou da tela, ganhou o mundo. Moramos dentro de Guernica e o bombardeio não para. Touros gritam, cavalos enlouquecem, vulcões acordam, corpos são despedaçados, prédios queimam, pássaros morrem. O tempo todo mulheres choram sobre filhos mortos. O tom geral é cinza, a noite impera, violenta. Há sempre um sujeito que entra pela porta com uma lâmpada na mão e ilumina a cena. O que ele segura firme em sua mão é a arte. Eis o papel da luz: iluminar, deixar ver, não ocultar o monstro. E o monstro somos nós e os nossos nós. Falamos de nazismos e de fascismos como ficções de outro tempo, só para esconder o óbvio de que estamos dentro dele. Nós fizemos e fazemos todo dia esses fascismos. Levantamos muros contra os outros, fingimos não ver os muros que levantam contra nós, fingimos não ouvir o carregamento de pedras chegando. Fingimos não ouvir os pedreiros trabalhando, gritando e todos os ruídos que vêm de fora. Fingimos. Não somos poetas. Usamos no braço direito uma estrela, no esquerdo uma suástica. E não sabemos. Ferimos mulheres, crianças, negros, índios, cães, surdos, cegos, velhos, gays, lésbicas, fanhos, albinos e de vez em quando alguém com um sotaque esquisito. Ferimos qualquer signo que nos estranhe, qualquer signo áspero que não seja música
aos nossos ouvidos. Ferimos o passado e o presente e ameaçamos o futuro a cada novo dia. Ferimos a possibilidade da liberdade alheia com nosso direito falso, nossa falsa filosofia e a pirotecnia falsa do que deveria ser literatura, cinema, poesia, música. Covardemente maquiamos o monstro, escondemos o horror, fingimos não haver Guernica. Nosso medo granítico não deixa a luz passar. Mas lá está o sujeito com a luz na mão. Ele entra pela porta sem pedir licença, ilumina o inferno. Eis a função da luz: revelar. Revelar. Iluminar de novo e de novo, fazer rever. Para isso. Para nada. Porque mais vale o inútil do fazer do que o inútil do não fazer. Arte como instinto puro. Casamento pleno do sublime com o grotesco. Sem cartilhas ou regras. Sem travas, sem papas, sem línguas. A arte não possui função social. A função da arte é essencial. É ser o que só ela pode ser, a última trincheira. Comunicação entre essências, comunicação de uma nova experiência. A arte sobrevive à mudança de políticas, mudanças linguísticas, ideológicas. Quando todas as opiniões passaram, ela permanece. Quando os sonhos absurdos e ridículos do artista já morreram, o que o atravessou permanece vivo. Os poemas nas cavernas, a capela profana de Michelangelo, os fractais de Picasso, os noturnos iluminados de Chopin, a flauta carbônica de Mayakovsky, o ronco baixo de Gregor Samsa, a jangada viva dos mortos de Alberto Lins Caldas, a terra desolada, Yorick na mão de Hamlet. Tudo extremamente humano e revelador e necessário. Consciência trazida à tona. Revelação de uma experiência única. Rever, reter, reler. A função da arte não é social, é essencial. Não comunicar ideologias do momento. Não repetir o senso comum da pobre mídia rica. Não reduplicar memes, mentiras, memórias. Não assoviar enquanto dilaceram corpos na esquina. Não apagar a chama antes de entrar na sala. Não ajoelhar e ruminar a cantilena junto com a manada. Não acreditar no sentido do cardume. Não concordar com o cardume. Não podemos nos dar o luxo de pararmos de criar. Não podemos nos dar o luxo de não iluminar o inferno. O sincronismo não nos dá esse bônus. O monocromatismo do cardume é fascista. O monocromatismo do cardume é o que desejam os assassinos de Rimbaud e de Van Gogh. O monocromatismo do cardume é menos desejável que a morte.
deixar ver é a função da arte. Ensaiar um ensaio sobre a cegueira. Estudar a anatomia da máquina tribal. Olhar para trás enquanto se caminha e ver a paisagem se desfazendo sem o nosso olhar. Somos máquinas de significação, mas o que significamos deve ter o selo da indignação. Não perder o tom da indignação, o dom da indignação. Não se perder na pirotecnia e nos conchavos do cardume. Não se perder nas políticas, misticismos, modismos e outras quinquilharias invasoras. A função da arte é essencial. Ressignificar. Dar ao outro a possibilidade de ver. Permitir ver. Inventar linguagens. Fazer poesia depois de Auschwitz. A poesia só é possível depois de Auschwitz. Fazer poesia porque Auschwitz. Não repetir. Não submeter ou submeter-se. Não ruminar a ladainha. Não dizer amém. Inventar linguagens. Plantar sementes de linguagem. Inventar línguas. Iluminar o inferno. O grotesco. O injusto. O totalitário. O monocromatismo do cardume. Tocar enquanto o prédio desaba. Tocar enquanto afunda o barco. Todo barco afunda. Todo prédio desaba. Tocar enquanto há dedos. Iluminar enquanto há olhos. Não perder a capacidade de se indignar e ver as dilacerações do mundo. Para isso. Para nada. Porque sim. Porque é belo e é grotesco. Porque Guernica cresceu e devorou o mundo. Porque talvez o mundo sempre tenha sido Guernica. Porque talvez o mundo ainda não tenha sido nascido, aflorado. O artista com o fogo roubado dos deuses. O artista com a loucura necessária. O artista com a chama já lhe tocando os dedos, os olhos, a língua. O artista como aquele que revela a cena. Não o maquiador do monstro. Não o camareiro dos idiotas de plantão. Não o subalterno lambedor de botas. Não o funcionário da burrice prepotente. Não o afiador de facas do torturador. Não o estilista do capeta. Não o tocador de realejo na praça de guerra. Não a manicure do carrasco. Não o advogado da perfídia. Não o coçador de costas oficial do filho da puta do momento. O artista sem momento. O artista sem patrão e sem limites. O artista
simplesmente como o sujeito que entra de repente e ilumina a cena e revela a máquina monstruosa triturando tudo. Porque sim. Por que não? Construímos guetos e muros em volta de guetos. Construímos campos de extermínio do corpo e da consciência, como se não houvesse dor suficiente. Habitamos bunkers e afiamos facas, sonhando com a carne alheia, admirando gramados amplos com nossas visões estreitas. Vivemos numa ferida aberta. Somos os pequenos vermes de Deus. Somos Deus, esse pequeno verme. Mas lá vem de novo o sujeito com a luz na mão. Ele entra sem pedir licença e ilumina a cena.